E aí, pessoal, tudo bem? Se você está curtindo nosso conteúdo de mistérios, criaturas assustadoras e fenômenos inexplicáveis, já sabe o que fazer. Não esquece de deixar aquele like para apoiar o canal, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo e, claro, comentar o que você achou dessa história. Prepare-se para testemunhar registros perturbadores que chocaram o mundo inteiro. Afinal, câmeras de trilha são conhecidas por capturar momentos assustadores, e algumas dessas imagens são simplesmente aterrorizantes. Criaturas da noite como essa já foram vistas antes, mas desta vez, algo parece ainda mais inquietante. Há uma pessoa ao lado, e outra figura dentro do local, com olhos enormes fixos na câmera. Mas o mais perturbador está logo à frente, uma silhueta esquelética e magra, agachada no chão, com um corpo que parece se fundir às sombras ao redor. O mais assustador? Seu rosto. Algo nele simplesmente não parecia natural. Era como se estivesse à procura de algo. Então, de repente, algo a faz reagir de forma inesperada. Depois de alguns instantes, a criatura desaparece na escuridão. Mas a grande questão permanece: no que ela estava procurando? Deixe sua opinião nos comentários. Isso foi apenas um jogo de luz e sombras ou algo muito mais sinistro? No interior de Oklahoma, moradores frequentemente ouviam ruídos assustadores vindos da floresta durante a noite. Intrigado, um residente local decidiu instalar uma câmera de trilha para descobrir o que poderia estar causando aqueles sons misteriosos. Na manhã seguinte, ao retornar para verificar, ele encontrou sua câmera danificada. Mesmo assim, conseguiu recuperar parte da gravação e o que viu o deixou em choque. A filmagem não mostrava um animal, mas sim uma figura humanoide assustadora. O detalhe mais perturbador: seu rosto, completamente sem olhos. Desde aquele dia, o homem nunca mais teve coragem de voltar àquela floresta. O que será que ele realmente capturou naquela noite? A misteriosa aparição surgiu no ar e então desapareceu como se nunca tivesse estado ali. Se não fosse pela câmera de trilha, talvez ninguém jamais soubesse de sua existência. Sua presença fantasmagórica deixou todos que viram as imagens divididos entre o fascínio e o medo. A criatura parecia ser feita inteiramente de uma névoa branca, sem um corpo físico visível, e essa característica tornava ainda mais assustadora. O que exatamente foi capturado nessa gravação? Um fenômeno natural ou algo muito além da nossa compreensão? A misteriosa criatura esfumaçada surgiu do nada e, antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, simplesmente se dissolveu no ar. Tudo o que restou foi um silêncio inquietante e uma infinidade de perguntas sem resposta. O que era esse ser etéreo? E então, um novo relato arrepiante: um homem começou a ouvir ruídos estranhos vindos do telhado de sua casa. Algo parecia estar tentando entrar. Movido pela curiosidade ou talvez pela imprudência, ele decidiu sair para investigar. Foi um erro. Ao olhar para cima, ele viu uma criatura sombria escalando seu telhado. Algo maligno, espreitando na escuridão, como se estivesse esperando o momento certo para agir. O que realmente aconteceu naquela noite? E mais importante, essa entidade ainda está por aí? Sob a escuridão da noite, uma figura branca e espectral foi vista movendo-se rapidamente pelo telhado. O que quer que fosse, sua presença carregava uma aura de pura maldade, tornando a cena ainda mais aterrorizante. Seria uma entidade demoníaca à procura de uma vítima para possuir ou algo ainda pior? O homem que a viu de perto sobreviveu para contar a história, mas será que ele realmente escapou dessa presença sombria? E então, outro encontro inexplicável. Duas crianças brincavam inocentemente no quintal, aproveitando a tranquilidade da noite. Mas, de repente, a menina mais nova se afastou um pouco e se deparou com algo inesperado. Algo que não deveria estar ali. O pai, percebendo a mudança no olhar da filha, virou-se para ela e disse: "Carly, o que foi que você viu?" No alto, Carly olhava fixamente para criaturas, uma figura esquelética de pele pálida e cabelos escuros esvoaçantes. Sua aparência era aterrorizante, mas, de maneira inexplicável, a menina não parecia assustada. Por um breve momento, aquele ser estendeu a mão e tocou o rosto da garota. E então, algo mudou.
O instinto de sobrevivência falou mais alto, e Carly recuou, correndo em disparada para dentro de casa. Quando sua família voltou ao local momentos depois, a criatura havia desaparecido. Sumiu sem deixar rastros, como se nunca tivesse existido. Seria um criptídeo? Algo sobrenatural? Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, aquela casa nunca mais seria a mesma. E agora, prepare-se. O próximo caso vai te fazer pensar 2 vezes antes de atender a porta no meio da noite. O que você faria se, do outro lado, estivesse algo que definitivamente não deveria estar ali? À primeira vista, parecia apenas uma pessoa parada na porta. Mas não era humano. A figura sinistra tinha uma cabeça de cabra distinta e uma presença perturbadora. Havia algo na forma como se movia lenta e calculadamente que deixava claro que essa coisa possuía inteligência e sabia exatamente o que estava fazendo. E então, aconteceu o impensável. A criatura virou-se e olhou diretamente para a câmera. Seus olhos vazios pareciam atravessar a lente, como se soubesse que estava sendo observada. Mas a pergunta que ninguém consegue responder é: o que ela queria? Da próxima vez, antes de abrir a porta, talvez seja melhor observar primeiro. Você nunca sabe o que pode estar esperando do outro lado. Aparição flutuante. Dizem que quando os cães ficam inquietos, é porque algo maligno está por perto. E, neste caso, essa crença se provou assustadoramente real. Na escuridão da estrada deserta, uma aparição translúcida foi flagrada pela câmera, flutuando de forma quase hipnótica. Sua presença era tão sutil que, se não fosse pela gravação, talvez ninguém jamais soubesse de sua existência. Mas os cães perceberam. Um vira-lata começou a latir desesperadamente e ficou visivelmente agitado. Quando a figura espectral se aproximou, os cães recuaram com o rabo entre as pernas como se tivessem sentido algo muito além da nossa compreensão. O que era essa entidade? E, mais importante, o que ela queria? Essas perguntas permanecem sem resposta. E agora, prepare-se para outro mistério ainda mais inquietante, o enigma do misterioso Opoon. Era uma noite escura na estrada, e os faróis do carro iluminaram algo que gelou a espinha do motorista. No limite da estrada, imóvel e envolto em um manto espectral, estava uma figura fantasmagórica. Ela parecia esperar ali, como se estivesse aguardando o momento exato para aparecer. A descrição dessa aparição se encaixava perfeitamente com a lenda do Pocong, uma entidade do folclore indonésio, que aparece envolta em um pano de enterro. Mas o que essa figura estava fazendo ali, naquela estrada deserta? Estaria tentando entregar uma mensagem do além? Foi uma decisão sábia do motorista não parar e seguir em frente. Quem sabe o que teria acontecido se ele tivesse se aproximado mais? E no coração das montanhas Apalaches, outro mistério se desdobrava. Uma nova gravação de câmera de trilha acabou circulando pela internet, trazendo consigo uma presença assustadora. A questão é, o que foi capturado dessa vez? A câmera de trilha capturou uma cena verdadeiramente assustadora. Uma criatura branca e sombria, com pernas extremamente longas, foi vista se movendo pela área. O mais estranho e perturbador, no entanto, foi o fato de que ela estava andando de quatro, como se tivesse abandonado sua postura ereta para se locomover de forma mais bestial. Parecia que essa criatura estava indo para algum lugar, com um propósito ou missão, mas também havia a sensação de que ela estava cansada de andar sobre 2 pernas e decidiu se mover de forma mais natural, ou talvez mais sinistra. A origem dessa criatura e suas intenções continuam um mistério. Mas uma coisa era clara, ela não parecia nada amigável. E o que parecia uma simples travessura, talvez fosse algo muito mais perigoso. Se não fosse pela gravação do circuito interno de TV, ninguém acreditaria na bagunça que se formou naquela sala. O que parecia ser um ambiente tranquilo e calmo logo se transformou em um cenário de puro caos, causado por uma presença fantasmagórica. Tudo começou com um tremor violento vindo de um dos armários, como se uma mão invisível estivesse o sacudindo. O barulho ecoou pela sala, e, quando finalmente cessou, um armário se abriu sozinho, fazendo com que papéis se espalhassem pelo chão. Qualquer que fosse a entidade por trás disso, ela definitivamente queria que soubessem de sua presença. Afinal,
Por que recorrer a esses truques malignos, se não para deixar claro que estava ali? A pergunta que fica no ar é o que essa presença queria. E mais importante, o que ela ainda pode fazer? Este clipe é tão assustador que até os céticos do sobrenatural terão dificuldade em negá-lo. A câmera capturou uma figura envolta em uma corda preta esvoaçante, com um rosto pálido e olhos brilhantes, que emitiam uma luz sinistra. A criatura parecia ser antiga, quase como se tivesse estado levitando por séculos. Sua presença perturbadora fez com que muitos questionassem suas origens. Alguns teóricos sugerem que essa entidade poderia ser um djinn, um ser sobrenatural do Oriente Médio, conhecido por habitar um reino paralelo ao nosso. Com grandes poderes e habilidades para causar travessuras, os djinns são seres de uma natureza misteriosa e frequentemente maliciosa. Agora, a grande pergunta: o que esse ser queria? E por que ele apareceu naquele momento, exatamente onde foi capturado? Os olhos e a expressão fantasmagórica certamente se encaixam na descrição de uma entidade maligna. No próximo clipe, uma visão arrepiante surge das profundezas da selva, uma mulher fantasmagórica. A figura, vestida com uma túnica branca e com o cabelo escuro solto, aparece imersa em mistério. Sua presença, que poderia ser apenas uma figura vaga, se torna ainda mais ameaçadora à medida que ela permanece imóvel, como se estivesse aguardando por algo, ou melhor, alguém. A grande questão é: foi essa realmente uma aparição real? Ou seria apenas mais uma ilusão causada pelas sombras e pela natureza ao redor? O que você acha? Será que câmeras de segurança podem realmente capturar fantasmas ou estamos apenas testemunhando nossos próprios medos? Você já viu um fantasma? Que tal 3 em uma única captura? Foi exatamente o que aconteceu nesta filmagem de CFTV. A cena é de arrepiar, e honestamente, não se sabe o que é mais assustador: a mulher vestida de vermelho, parada imóvel, o fantasma branco que aparece atrás dela, ou o fato de haver uma terceira entidade espreitando à esquerda, quase fora de vista. O quadro, já naturalmente perturbador, se torna ainda mais macabro à medida que essas presenças sombrias se revelam. Não é uma simples coincidência. E o que dizer de uma figura misteriosa no telhado? O criador, após sentir que algo ou alguém estava lá em cima, se arriscou e foi investigar. O que ele encontrou? Uma visão que poderia ter sido mais do que ele poderia suportar. O que estava realmente acontecendo ali naquela noite? O proprietário, após revisar as imagens da câmera de trilha, ficou completamente chocado com o que encontrou. No brilho fraco da noite, ele viu uma criatura estranha sentada no topo do telhado de sua casa. Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu repentinamente, como se nunca tivesse estado lá. O que era aquilo? Um ser criptídeo ou talvez uma entidade sobrenatural? De onde teria vindo? Essas perguntas continuam sem resposta. Em outro caso, um homem estava filmando de dentro de uma cabana, situada no coração de uma floresta densa, quando começou a ouvir barulhos estranhos vindos de trás das árvores. Intrigado e talvez um pouco apreensivo, ele se aproximou para investigar. E ao olhar mais de perto, o que ele viu? O que estava escondido nas sombras daquela noite? Enquanto o homem investigava, algo se movia nas sombras. De repente, 2 pequenas criaturas, que definitivamente não pertenciam a este mundo, saíram de trás das árvores e, de forma agressiva, lançaram algo contra ele. Talvez não gostassem de alguém bisbilhotando sua área na floresta. O que essas criaturas queriam? E o mais assustador seria que havia mais delas por ali? Como elas se defendem? Essas perguntas permanecem sem resposta, aumentando o mistério sobre o que se esconde naquela floresta densa. E aí, o que vocês acham? Será que as criaturas que encontramos por aí são realmente de outro mundo ou apenas mais um mistério sem explicação? Deixe sua teoria nos comentários, a gente adora saber o que vocês pensam. Não esquece de curtir o vídeo se você curtiu o conteúdo e se inscrever para não perder os próximos mistérios que vamos revelar aqui no canal. Até a próxima, e lembre-se, o desconhecido está sempre por aí, só esperando para ser descoberto ou desvendado. Fiquem atentos, e até o próximo vídeo.